Então, o que que eu imagino? Qual a situação do Marcola hoje? Ele está inseguro e enfraquecido. Ele vai tentar suicidar, nunca passou pela cabeça dele. Quando falavam em suicídio, é porque tinha plano A, STF, plano B, STJ, que é os atentados, e plano C, suicídio. Não é porque o Marcola ia se matar, porque eles iam tentar tomar a cadeia de dentro para fora. É disso que se trata. Nunca passou pela cabeça dele se matar. Até porque é covarde. Covarde não se mata. Eu, esses dias, no avião, eu tenho uma série que eu recomendo, que é uma série da história dos samurais no Japão. Todos eles, no momento ali que foram dominados, subjugados, eles tiraram a própria vida, que é um ato de coragem. Eles tinham lá uma espada menor, cortaram a própria barriga ali, e isso era respeitado até pelo inimigo. Às vezes o cara até deixava ele se matar. Ele não vai morrer na mão do inimigo, Não vai né? morrer na mão do inimigo, então é como ele era um homem de honra, um guerreiro, ele tinha o direito de tirar, de morrer pela própria espada. Então isso não vai acontecer com o Marcola, né? O Marcola é um manipulador. O Marcola manipulou essa massa carcerária por 20 anos, só que a verdade está aparecendo pelos próprios irmãos, que são os caras próximos dele. Então, assim, o que que eu imagino se eu estivesse no papel do Marcola? A gente tem que pensar com a situação do cara. Ele não confia em mais ninguém lá dentro. Ele não confia em mais ninguém na rua. Porque uma coisa é você tá ali, se ele tivesse no sistema carcerário, podendo manipular a massa, ok, mas ele está isolado. Quando ele fala, se a esposa vai levar para a rua, demora uma semana para chegar. E quando ela vai pedir para responder ou voltar, é mais uma semana. Nisso muita coisa já aconteceu, né? Então ele vai ter que provar por que que por que que ele perdoou o Baianinho e Vietnã, por que que ele perdoou o Fuminho que mandou matar ah, o GG e o GG. Paca, não é? Por que que ele foi acusado pelo Márcio Cristino, pelo meu colega do Ministério Público do GAECO, de ser cagueta do DEIC através da Ana Olivato, e isso nunca esclareceu se era verdade ou não. Podiam perguntar pro Márcio Cristino. E eu acho que seria uma irresponsabilidade ter colocado isso num livro se não Sim, fosse robusto. verídico, né? Ah, não, eu caguetei, mas foi para derrubar o Geleão e o Paca, é a mesma coisa. O mundo do crime não aceita o cagueta, em hipótese nenhuma. O ladrão não fala com a polícia. Ele não falou com a polícia para poder acusar o Soriano de ser um psicopata e assassino da Melissa. Ele sabia o que ele estava falando. Ele é Marcola, não é verdade? Ele não pode falar com polícia. E ele não falava com polícia. Ele falou, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, em algum momento ele vai responder por isso. E é o que eu espero, né? Que a justiça do crime seja feita para ele também. Sim. Agora, o Estado não manda ele para São Paulo de novo, manda? Enquanto eu estiver aqui à frente desse trabalho, dificilmente ele volta, eu garanto para você. Mas não volta não, né? O Marcola hoje tem, acho que 55 anos, se eu não me engano, ele está há 28 anos preso. Aí tem gente, pô, doutor, ele não vai sair na lei dos 30 anos, não vai. Os últimos 42 anos de pena, que foi eu que infligi para ele, 30 anos da Operação Etos e 12 anos por ter mandado me matar na remoção, Sim. né? Eles interrompem o lapso de 30 anos, começa a contar do zero. E aí ele tem 340 anos de pena para cumprir. E 55 anos de idade, acredito que ele não sairá vivo do cumprimento da pena, né? Se ele com 55 tiver que pelo menos pagar mais 40 anos, a gente já está falando aí em 95 anos. Você conhece algum preso Com 95. que sobreviveu até os 95 anos de idade na cadeia, ou É, 85? Eu não conheço, desculpe. E sim. eu estou há 33 anos à frente desse trabalho. Então, mas isso não é uma crueldade. Foi ele que escolheu isso. Ele sabe exatamente. E outra, ele não é vítima do Estado. Outro dia eu falei Exato. isso, ontem eu falei isso, né? Ele se deixou enebriar pelo poder, né? Ele quis liderar, ele matou muita gente, mandou matar muita gente e agora ele tá pagando o preço. É, e assim, quando ele estava forte, essas, Ele essas ainda tá trapalhadas, forte, viu? ele ainda tá Ele ainda forte. tá forte, mas não é mais o mesmo Marcola. Sim, essas trapalhadas aí que ele perdoa, a questão do Birosca, né? Começa no Sim? Birosca, o Fubinho, todas essas questões, é, ele ainda estava tranquilo, ele não tinha um racha tão grande quanto o racha de agora, né?
Então o Soriano estava com ele, por mais que tivesse estranho, o Soriano, o Abel, Sim, o Andinho, sempre estiveram com ele. mas nesse Cara, o momento, Soriano foi o primeiro preso a estar no sistema federal porque estava cumprindo ordem do Marcola. É simples assim, sim, né? O que o Soriano falava lá atrás, talvez você não estivesse lá no sistema nessa época, ele falou, pô, irmão, eu fui esquecido, fui enterrado vivo aqui no sistema prisional. O PCC não moveu uma palha para libertar o Soriano, zero. A ordem, por exemplo, para matar a Melissa e tal, é do Soriano, é particular dele, não é do PCC. É dele. Porque ele foi abandonado lá. E foi, então eu vou lutar com as minhas armas. Aí o Marcola chega no sistema federal e tudo é em função do Marcola. Para todos os planos, e agora é para libertar o Marcola. E por que não libertaram o Soriano, o Abel, que chegou muito antes no sistema federal? Né? Quer dizer, só a vida do Marcola ou a liberdade do Marcola tem preço? Eu não estou vendo igualdade que eles pregam aí, né, entre irmãos. Eu estou vendo aí um déspota, né? Um ditador que tomou conta, tomou poder aí dessa facção e tudo é em prol dele, né? Do benefício dele. Então eu acho que isso está vindo à tona agora. então, e aí agora é um momento importante, porque esses caras são todos eles de sintonia final. Formadores de opinião, líderes, E com caras que comando. têm ascensão dentro da facção, que têm comparsas no sistema e em liberdade. Não será fácil cumprir esse decreto. Sim. E aí quando acontece esse racha diretamente com esses 3 personagens de sintonia final, o próprio Soriano, ele já entende que ele quer voltar, como o senhor falou, ele quer Sim. voltar pro PCC, ele quer reverter. Mas não é uma situação onde o Marcola vai continuar com esse comando. Porque nesse júri do Soriano, tem uma fala dele que ele fala assim: Marcola não é meu líder, não. O meu líder é o crime. Exatamente. Eu sigo o crime. Quem manda em meu Exatamente. crime. O Marcola é um sintonia final que nem eu. Ele segue o mesmo estatuto que eu. Ali já não Que é o deixa. pau que bate no Chico, bate no Francisco. Mas ali já não deixa claro que o próprio Soriano já não tem mais essa fidelidade e já não vê ele como. Não vai cumprir a ordem Esses dele. caras do nível do Soriano, do Daniel Canônico, do Abel, eles não têm o Marcola como líder máximo. O Marcola era mais o integrante da sintonia final. Ele não mandava mais que os outros. Claro, ele era o líder máximo. Ele tinha toda aquela áurea, mas ele tinha que cumprir regras assim como eles. E as opiniões eram colegiadas. É claro que a voz dele não é que, por exemplo, ó, o meu voto vale mais que os outros. Mas é claro que ele acabava, olha, o Marcola resolveu, então vamos todo mundo nesse sentido. Né? Eu acho que o Soriano se cansou de ver coisa errada. Vou dar mais um exemplo. Se ele perdoou o Fuminho, uma coisa bem assim, é inexplicável, por isso que teve o meme. Então, primeiro, o Fuminho, que não é irmão, manda matar 2 líderes do PCC, GG e Paca, com a participação de irmãos, esse sim. O Vagninho, o Cabelo Duro, irmão, né? Rick e outros que participaram, nada, são irmãos. Aí, o PCC manda matar o Vagninho, o Cabelo Duro. Matou, foi morto. Foi morto, o Nado foi morto. O Galo foi morto. Quem não foi morto é porque fugiu. Aí vem o Marcola e passa um pano. Tá todo mundo perdoado. Fala, mas e o cara que cumpriu a ordem para matar o GG do Pac e foi morto? Quem que responde por essa morte do Vagninho? Não faz o menor sentido, você tá entendendo? Então, foi muita pisada na bola, foi muito ato de assim, não que o PCC tenha que seguir regra, para mim ele é um monte de criminoso, cara, mas eles têm o estatuto, né? E muita gente já morreu por descumprir o estatuto, e ele descumpriu. Não existe, você, né? Como é que um cara que não é integrante pode matar 2 líderes? Porque estavam roubando do PCC, segundo foi falado. E aí, esse líder, esse cara que não é integrante é perdoado porque estava roubando mesmo. Tá bom, mas e os que morreram não foram perdoados? E aí, você vai voltar atrás? Quem vai responder por isso? Né? Então, enfim, não faz o menor sentido. Eu acho que o Marcola está colhendo o que ele semeou. Né? Às vezes a colheita demora, mas ela vem, viu?
né? E é a lei do retorno, né? Você vai colher, se você jogar uma pedra para cima, uma hora ela cai na tua cabeça. Agora, essa situação de reverter, né? Você vê um cenário aí onde o Marcola se mantém, porque o senhor falou assim, ele ainda é forte, né? Essa força dele se mantém, Nunca mais será o mesmo. Porque isso que eu te falei será questionado sempre. Está sendo isso discutido lá em Venceslau 2. Eu tenho muito informante lá dentro. mas Eu essa tenho. força dele vem da onde? Não é que é a força dele, né? A força dele, ele ainda é um líder. Por exemplo, ele tem hoje o apoio dos caras que estão em liberdade. O Forjado, o Chacal, né? Principalmente do Forjado, o Chacal, mas alguns aqui que são sintonias finais de rua. Não é da sintonia final. A sintonia final de rua é um escalão abaixo da sintonia final. Ocorre que a sintonia final está Tá toda decretada. presa. E aí? Eu vim, voltei de Roma assistindo o Napoleão, um filme longo. Eu fui assistindo, eu não consegui assistir a viagem toda e eu voltei assistindo. Então você vê que na guilhotina, enfim, né? Dos nobres franceses, né? Que abusaram do poder, foram mortos lá. Tem o Robespierre que acabou sendo morto também. Não é verdade? Então é um círculo vicioso. O que acontece é que isso eu digo com toda a propriedade. O PCC não será mais o mesmo. O PCC da geração Marcola não será mais o mesmo. O Marcola não terá mais a mesma força. E vou te falar mais: os jovens aqui da rua, os criminosos, com 35 anos, 40, que estão milionários, que andam com esses carrões aí, né, em balada e etc. Esses caras nem conhecem o Marcola. Conhece de nome. O cara tá preso há 28 anos. Se o cara tem 35, ele tinha 7 anos quando o cara foi preso, não é? Ele, para falar a verdade, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma ligação. É business, é dinheiro. Então se fala, ó, você vai matar que o Marcola tá mandando você matar. Cara, o cara não vai, meu. O cara não vai. Porque esse sim, o Soriano ia. O Abel ia, o Andinho, estão cheio de cadeia. Por que o Andinho foi mandado para federal? Fui eu que mandei. Porque ia assassinar um polícia penal de Presidente Bernardes e mais alguns policiais militares do interior. Nós descobrimos esse plano, tivemos essa sorte, né, que não é sorte, na verdade, né, e descobrimos esse plano. Fui eu que pedi a internação do Andinho no sistema federal. Então, esses caras, eu não estou defendendo, não. Eles pagaram pouco, né? Porque todos eles estão lá porque tinham planos de atentar contra a vida de agentes públicos, né? Por isso que é disso que se trata. Eles foram removidos por isso, que São Paulo tem condição de segurar. Eles não iam fugir aqui de São Paulo. Mas a gente não conseguiria quebrar a cadeia de comando, enfraquecer o PCC. Os caras estão lá por omissão do Estado de São Paulo de 2006 a 2019, intocados, né?